Bom dia, são 9h31, CN Notícias começando ao vivo de São Paulo. E você acompanha imagens ao vivo da Vila Mariana, agora faz 24 graus, menos 5 graus em comparação a ontem. Vamos juntos, ao vivo, até 10 da manhã, levando informação até você. Vamos mostrar a iniciativa do Papa Francisco para criar um movimento de jovens economistas e empresários para promover um processo de mudança global. E vamos falar do combate ao coronavírus. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias tem indicado tendência de alta nas mortes por Covid. E o governo de São Paulo admitiu aumento de internações em novembro e teve que prorrogar a quarentena no estado até o dia 16 de dezembro. Falando ainda de saúde, hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Essas e outras notícias a gente mostra daqui 2 minutos e você vê agora imagens de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Está aí o Santuário de Caravaggio, construído na década de 60. Lá acontece uma das romarias mais tradicionais do Brasil desde 1898. Dia de sol, com algumas nuvens e não chove. A máxima lá em Farroupilha não passa de 23 graus. Estamos ao vivo, são 9h34 da manhã. O governo de São Paulo prorrogou a quarentena no estado até o dia 16 de dezembro. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial, mas o anúncio foi feito ontem em coletiva de imprensa. A próxima atualização do Plano São Paulo estava prevista para hoje, mas só vai acontecer no dia 30 de novembro. De acordo com o governador João Dória, a decisão pela alteração da data é uma medida de precaução. O governo admitiu alta de 18% nas internações. O número passou de 859 para 1.009 na última semana epidemiológica, que vai do dia 8 ao dia 14, conforme dados divulgados nesta segunda-feira. Apesar do aumento nas internações, o total de novos casos por semana, que estava em queda, ficou estável no estado. A quarentena acontece desde março e passou por avanços nas flexibilizações com base no número de mortes e internações. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, se os indicadores continuarem a crescer, medidas mais restritivas na quarentena poderão ser adotadas. A Secretaria pediu o apoio da população. Vamos a Brasília saber as atualizações do coronavírus aqui no Brasil. Otávio Martins, nosso repórter, também comenta a participação do presidente Jair Bolsonaro no encontro do BRICS, o bloco dos 5 países emergentes. Outro assunto ainda que repercute é o pedido de investigação ao sistema do TSE. Oi, Otávio, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos agora atualizar aqui os números da pandemia no Brasil. Nós temos aí quase 6 milhões de casos confirmados do novo coronavírus no país. O número de pessoas recuperadas já ultrapassam também aí os 5 milhões e 300 mil pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. E, infelizmente, o Brasil registra mais de 166 mortes. Lembrando que a gente ainda deve manter os cuidados com a pandemia para conseguir diminuir ainda mais essa disseminação e também o número de mortes. Falando um pouquinho agora sobre a agenda do presidente, o presidente Bolsonaro deve participar na manhã de hoje, vai participar na manhã de hoje da cúpula do BRICS, né? Aqueles países emergentes ali, tem Rússia, Índia, tem o Brasil também. Então, o presidente Jair Bolsonaro deve falar pela primeira vez nesse evento de forma virtual por conta da pandemia. O isolamento social, o distanciamento social ainda é pedido. Então, o presidente Bolsonaro deve discursar aí por meio virtual na cúpula do BRICS que acontece hoje. Vários assuntos devem ser pautados aí, mas o principal deles é a cooperação em meio à pandemia que vivemos. Lembrando que as vacinas são aí o tema principal do mundo na luta contra o coronavírus. Atualizando agora um pouquinho sobre as eleições municipais, o presidente do TSE, ministro Luiz Barroso, pediu à Polícia Federal que investigue aí as tentativas de ataque hacker ao sistema, né, do TSE, do Superior Eleitoral. A gente viu no domingo alguma demora para apuração, foram mais de 3 horas, né,
para que se todas as urnas fossem encerradas, aí, uma apuração mais lenta. Então, o presidente do TSE disse que foi por conta de um ataque hacker, né? Aquele que as pessoas tentam em vários locais do mundo, por exemplo, o ataque ao TSE, ao sistema do TSE, partiu da Nova Zelândia e dos Estados Unidos, por exemplo. Então, foi uma tentativa em massa de se entrar no sistema, foi derrubado, não teve nenhum dado vazado, segundo, né, o TSE, mas o presidente pediu à Polícia Federal que investigue essa tentativa de ataque para que aí no segundo turno e também, de maneira geral, né, a gente tenha eleições seguras e também um superior eleitoral, um Tribunal Superior Eleitoral seguro de maneira geral. Obrigado pelas informações, Otávio. Ainda falando de eleições, né, o Brasil já conhece a maioria dos novos prefeitos dos mais de 5.000 municípios do país, mas o papel do eleitor continua mesmo após a votação. Cabe acompanhar depois o mandato do vereador e do prefeito. Tem uma palavra que às vezes é complicada, mas é accountability, que significa a transparência por parte daquele que foi eleito. Então, vereadores e também prefeitos devem tornar públicos suas ações, até para que o cidadão, depois, né, da escolha, possa acompanhar e cobrar o plano de governo, aquele compromisso que foi estabelecido. Então, vale ressaltar, a democracia é um processo contínuo. Começa em casa, com a família, discutindo política, está na escola, está na empresa, está no cotidiano. E a política não significa a participação político-partidária. A vida política está na participação de uma associação de bairro, numa boa assembleia no condomínio do seu prédio, né, na valorização da democracia e dos valores republicanos. Então, democracia tem a festa cívica no dia da eleição, mas, além de tudo, ela pode ser pensada bem antes na escolha e depois. Está aí o comentário do cientista político Rodrigo Brando. A seguir, vamos saber mais sobre o Pix, que já movimentou 1 milhão de transações no primeiro dia de operação. E agora você confere imagens de Cuiabá. O dia vai terminar com pancadas de chuva, a mínima 25 e a máxima 32 graus. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. CN Notícias está de volta. O Vaticano quer criar um movimento de jovens economistas e empresários para promover um processo de mudança global. A iniciativa lançada pelo Papa Francisco acontece a partir de quinta-feira e vai até sábado. Por causa da pandemia, o evento internacional Economia de Francisco vai ser online e deve abordar temas como trabalho, finanças, educação e inteligência artificial. Um próximo encontro presencial já está marcado para o final de 2021 em Assis, na Itália. Vamos ver como fica o tempo? Quase todas as áreas do país passam o dia com períodos de sol, pancadas de chuva no final do dia e com risco de chuva forte. Terça-feira no sul, com tempo instável em Santa Catarina e no Paraná. No Rio Grande do Sul, chove fraco. No sudeste, o sol aparece, mas muitas nuvens se formam sobre São Paulo e Minas e pode chover. Nos outros estados, chove no final do dia. O sol aparece na região centro-oeste, mas são previstas pancadas de chuvas em todas as áreas, com fortes rajadas de vento. O ar quente e úmido predomina no norte. Vai chover entre a tarde e a noite. No Amazonas, Pará e no Tocantins, tempo mais instável. No Nordeste, chove na Bahia, Piauí e no Maranhão. Chuva passageira também no Ceará e Alagoas. Tempo firme nas demais áreas. Vamos falar agora do Amapá, né? Há 15 dias o estado sofre com um apagão. Cerca de 40 geradores termoelétricos chegaram ao estado para garantir de forma provisória o retorno de 100% do fornecimento de energia elétrica nos 13 dos 16 municípios do estado afetados pelo apagão. No Congresso Nacional, a comissão mista deve ouvir o diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, André da Nóbrega, sobre o apagão. Parlamentares querem explicações sobre o que causou a falha e o que foi feito para regularizar o fornecimento de eletricidade no estado. Falando de economia, o Pix, o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, que entrou em funcionamento ontem, já está sendo questionado por usuários por causa da proposta da CPMF Digital, feita pelo Ministério da Economia.
Pessoas físicas e empresas com conta corrente, poupança ou conta de pagamento pré-paga podem fazer transferências pelo novo sistema. A alternativa de transação financeira está disponível 24 horas todos os dias da semana. Tecnologia inspirada em diferentes países do mundo. Nós temos aí vários países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, que já implementaram sistemas semelhantes. É um sistema que permite a transferência de dinheiro por um custo menor e com uma agilidade um pouco maior. Segundo o Banco Central, não há limite mínimo para pagamentos ou transferências via Pix. As instituições podem estabelecer limites máximos de valor para reduzir os riscos. Segurança que pode ser adotada por usuários. Quando eu for passar as minhas informações bancárias para um terceiro fazer um crédito na minha conta, eu só preciso informar uma das chaves que tenham sido cadastradas para poder transferir ou receber dinheiro. Então, por exemplo, eu posso cadastrar o meu e-mail, o meu CPF, eu posso cadastrar o meu número de telefone celular. A pessoa que vai fazer o envio de dinheiro para minha conta, ela só precisa uma dessas informações. Na proposta em vigor, o Pix não tem custo para pessoas físicas nas operações de transferência e de compra. Mas o que tem gerado dúvida é a relação do sistema com a possibilidade de uma nova tarifa estudada pelo Ministério da Economia, a chamada CPMF Digital. Será cobrado a cada vez que alguém fizer uma transferência, sacar dinheiro, pagar um boleto, pagar uma conta no cartão de crédito ou débito. Nesse contexto, a expectativa de arrecadação já foi estudada. São a alíquota do imposto que deverá ser de 0,2%. Para as empresas, deve haver uma redução da contribuição previdenciária de 20%, né, sobre a folha de salários. Entre as operações digitais que podem ser tributadas, né, já foram citadas as compras por comércio eletrônico, e-commerce e os pagamentos de serviço de streaming. Né? E a projeção da arrecadação é de 120 bilhões por ano. E por isso a gratuidade do novo sistema Pix é colocada em xeque. Lembrando que o Pix também é um pagamento, né? São transações financeiras. Então, com certeza, poderá ser cobrado sim e poderá atrapalhar isso aí. O tema foi comentado pelo ministro Paulo Guedes, mas a determinação oficial só deve ocorrer quando o governo encaminhar a proposta para votação do Congresso Nacional. De acordo com o Banco Central, o Pix movimentou 1 milhão de transações no primeiro dia de operação para o público geral até às 6 da tarde. E a seguir, no Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata, vamos conversar com um médico para tirar todas as dúvidas. E a gente fica agora com imagens ao vivo de São Paulo, capital. Por aqui na Zona Sul, começa hoje uma nova gestão, um novo aplicativo para estacionar na Zona Azul. É só baixar o aplicativo no smartphone. Na capital paulista o sol aparece, mas muito tímido, né? Com muitas nuvens e previsão de chuva. Mínima de 19, máxima de 28 graus. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O diagnóstico precoce garante 90% das chances de cura. Sebastião, mais conhecido como Sapo, músico e missionário da Canção Nova, tem o hábito de realizar todos os anos os exames médicos de rotina. Graças a esse hábito, pôde descobrir precocemente um câncer na próstata. Já ia no meu urologista há uns 15 anos e fazia exames 2 vezes por ano, hein? Tudo normal. Eu tive que procurar um outro médico. Procurei outro médico e ele descobriu que eu estava com câncer. Então eu estou aqui em São Paulo. Hoje foi a minha 12ª sessão, são 35 sessões. O tratamento é tranquilo. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, 75% dos casos de câncer de próstata atingem homens com 65 anos ou mais e mata mais de 15 mil brasileiros todos os anos. Entre as causas estão o fator hereditário, o estilo de vida, além de ser bastante recorrente em homens afrodescendentes, porém o fator principal é o da faixa etária. 75% dos casos de câncer de próstata são em pacientes com mais de 65 anos. Nós recomendamos, a partir dos 50 anos, todo homem deve fazer o exame de próstata
através do PSA e do exame digital retal, que é famoso, aí é o famoso toque retal. Historicamente, os homens são menos preocupados com a própria saúde, o que tem se agravado com a pandemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, houve redução de mais da metade das cirurgias eletivas, comparada com o último ano, devido à baixa procura por realização dos exames preventivos. A campanha Novembro Azul visa conscientizar os homens a respeito dessa doença, que, se diagnosticada precocemente, tem 90% de chances de cura. O principal motivo para o paciente não procurar o urologista, infelizmente, é o preconceito. Há um certo medo em relação ao exame. A gente sabe que realmente o exame ele é desconfortável, mas ele não é doloroso. É um exame rápido. E, claro, que se a gente conseguir diagnosticar a doença de forma mais precoce, o tratamento passa a ser mais efetivo. Esse urologista explica que o exame de sangue não é suficiente para detectar a doença. Muitos acreditam que só com PSA seria suficiente para fazer essa prevenção, que não é verdade. 20% dos pacientes que fazem apenas o PSA, eles podem ter um diagnóstico de câncer de próstata se fizer o exame digital retal. Na fase inicial da doença, não há sintomas específicos. Esses passam a surgir quando a doença está mais avançada, o que dificulta o tratamento. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante. Porque com isso a gente consegue retirar a doença do paciente, ele contém uma maior chance de cura e o paciente vai apresentar menos sequelas em relação ao tratamento. Por isso, vale a pena deixar o preconceito de lado e cuidar da saúde. É bom que você vá no médico, pare com esse preconceito, faça como eu fiz. Estou bem, não tem nada de dor, é uma coisa tranquila. Tá aí nosso amigo Sapo, né? Uma boa recuperação para ele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 65 mil brasileiros podem ter a doença todo ano. O número de casos sofreu um aumento de 29% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O oncologista e professor de oncologia clínica, Dr. Ézio Fernandes, está ao vivo com a gente vai conversar. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença do senhor aqui no Canção Nova Notícias, edição da manhã. Explica para a gente, então, aí, por que é tão alto esse número, de homens aí que podem ter o câncer de próstata? Eu que agradeço, muito bom dia a todos. O câncer de próstata, ele acomete uma quantidade muito grande de homens, principalmente aqui no ocidental, números muito próximos, entre Estados Unidos, América, Brasil, ou seja, em torno de 30% dos nossos pacientes homens com câncer terão câncer de próstata, Isso se deve, obviamente, a vários fatores, mas principalmente a carga genética que nós, os homens, estamos trazendo nessas décadas, Certo. A gente está cortando um pouquinho o áudio do senhor, mas acho que dá para a gente continuar a conversa, doutor. Ainda, claro, é uma afirmação, Nós homens temos receio de buscar tratamento, de cuidar da saúde. Então, explica para a gente aí por que é tão importante fazer um tratamento preventivo. O tratamento preventivo, ele é o segredo da cura do câncer de uma maneira geral, a partir do momento em que você descobre um tumor de próstata nas fases iniciais, nas fases iniciais, por exemplo, você tem uma chance muito grande de cura desse paciente, principalmente através de cirurgia ou então de radioterapia e bloqueio hormonal. Quando o tumor é encontrado em fases muito precoces, muito iniciais, as chances de cura são muito maiores até do que 90%. Então, mais de 90% desses pacientes, eles se beneficiam com a cura completa da sua doença. Tá joia, doutor.
Muito obrigado aí pelas informações e pela participação do senhor. A gente agora muda de assunto, olha, porque a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, anunciou hoje a chegada da cápsula da SpaceX à Estação Espacial Internacional. A tripulação é composta por 4 astronautas, 3 americanos e um japonês. Eles flutuaram em gravidade zero pela escotilha até o interior da estação espacial, onde foram recebidos pelos 3 membros da tripulação da estação, 2 russos e uma americana. A tripulação deve permanecer por 6 meses na estação. A nave foi nomeada Resiliência em inglês, e partiu do Cabo Canaveral, no sul dos Estados Unidos. CN Notícias está terminando, siga na companhia da Canção Nova. Já já começa o programa Cantinho da Criança. E a gente encerra com imagens ao vivo aqui de São Paulo.